Olá! Novo Quiz apresenta 20 questões que vão testar seus conhecimentos em História Geral. Para mais vídeos inteligentes, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. Qual evento é considerado o marco inicial da Revolução Francesa? Morte de Luís XIV. Guerra dos Três Henriques. Queda da Bastilha. Noite de São Bartolomeu. Resposta correta: Queda da Bastilha. A queda da Bastilha foi o marco inicial da Revolução Francesa em 1789. Era a prisão onde os inimigos da monarquia francesa ficavam presos. Quando foi tomada e destruída pelos revolucionários, marcou o começo do fim do reinado de Luís XVI e o início da Revolução que inauguraria a Idade Contemporânea. Qual foi o maior império em área contígua da história? Império Romano, Império Mongol, Império Persa, Império Otomano. Resposta correta: Império Mongol. Formado a partir da união de várias tribos pastoris nômades por Gengis Khan, o Império Mongol, que durou entre 1209 e 1368, foi o maior em extensão territorial da história. Ao todo, chegou a ter 24 milhões de quilômetros quadrados da China até a Europa Oriental. Até a sua independência em 1971, como Bangladesh era chamado? Paquistão Oriental, Abissínia, Pérsia, Birmânia. Resposta correta: Paquistão Oriental. Paquistão Oriental era a antiga denominação dada ao país hoje conhecido como Bangladesh, separado oficialmente do Paquistão em 26 de março de 1971. Qual destes eventos ocorreu em 1914? Início da Primeira Guerra Mundial, Noite dos Cristais, Criação da ONU, Marcha sobre Roma. Resposta correta: Início da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi um marco na história da humanidade. Foi a primeira guerra do século XX. Estendeu-se de 1914 a 1918 e foi resultado das transformações que aconteciam na Europa, as quais fizeram diferentes nações entrar em choque. Como é chamado o acordo de paz selado entre as potências vencedoras da Primeira Guerra Mundial e a Alemanha derrotada? Tratado de Madrid, Tratado de Verdun, Tratado de Versalhes, Tratado de Schengen. Resposta correta: Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes foi um acordo celebrado pelos países envolvidos na Primeira Guerra Mundial, visando por fim ao conflito. Foi celebrado em Paris, na França, em 28 de junho de 1919, entrando em vigor em 10 de janeiro de 1920. Qual desses governantes ficou conhecido como o Flagelo de Deus? Otávio Augusto, Napoleão Bonaparte, Alexandre o Grande, Átila o Huno. Resposta correta: Átila o Huno. Notório por sua ferocidade em conquistas, Átila, o rei dos Hunos, lançou-se furiosamente sobre a Europa em uma campanha expansionista que lhe renderia a alcunha de o Flagelo de Deus. Qual país foi invadido e anexado ao Iraque em 1990? Israel, Turquia, Kuwait, Arábia Saudita.
Resposta correta: Kuwait. Em 2 de agosto de 1990, o exército de Saddam Hussein invadiu o Emirado do Kuwait e anexou o pequeno território rico em petróleo, mas foi expulso 7 meses depois por uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos. Quem foi o primeiro monarca russo a receber o título de czar? Boris Godunov, Teodoro I da Rússia, Ivan IV, Demétrio I da Rússia. Resposta correta: Ivan IV. O neto de Ivan III, Ivan IV, foi o primeiro governante russo a usar o título de czar. Conhecido como Ivan o Terrível, ele possuía grande poder e governava com extrema rigidez. Os czares que o sucederam tinham características semelhantes. O fatídico evento ocorrido no dia 22 de janeiro de 1905 na cidade de São Petersburgo, Rússia, ficou conhecido como Massacre de Sharpeville, Domingo Sangrento, o Dia do Fico. Resposta correta: Domingo Sangrento. Na ocasião, a população protestava de maneira pacífica em frente ao Palácio de Inverno da cidade de São Petersburgo. Os manifestantes pediam melhores condições de vida e mais oportunidades de trabalho. Porém, as tropas czaristas que operavam em nome do czar Nicolau II reagiram de maneira extremamente violenta, provocando um verdadeiro massacre. Qual é a dinastia mais longa da história? Yamato, Ming, Tang, Shang. Resposta correta: Yamato. O Japão tem a mais longa dinastia existente, a dinastia Yamato, que consiste de uma família imperial e o imperador. A dinastia foi fundada em 660 a.C. e dura até os dias de hoje. Seu poder, no entanto, tem oscilado entre o absolutismo monárquico e uma função estritamente cerimonial ou figurativa, atualmente uma monarquia constitucional. Quem é considerado o principal defensor da independência do território que hoje compreende Venezuela, Bolívia, Colômbia, Equador e Peru? Alírio Lopes, Ramon Freire, Cristóvão Colombo, Simão Bolívar. Resposta correta: Simão Bolívar. Simão Bolívar foi um militar venezuelano que teve papel fundamental no processo de independência de 5 nações do continente sul-americano. Bolívar atuou diretamente na luta contra os espanhóis pela independência da Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Ele também ficou conhecido por sua capacidade como estrategista militar e recebeu o epíteto de libertador. Qual o nome das guerras entre os romanos e cartagineses? Guerra do Peloponeso, Guerras Judeias, Guerras Napoleônicas, Guerras Púnicas. Resposta correta: Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram conflitos entre Cartago e Roma, que disputavam os domínios sobre o mar Mediterrâneo, ou seja, disputavam a hegemonia sobre a economia e a política. Os conflitos duraram de 264 a.C. a 146 a.C., quando Cartago foi destruída pelos romanos. Que nome foi dado ao reinado de Elizabeth I, rainha da Inglaterra? Nova Era, Era das Trevas, Era Vitoriana, Era de Ouro. Resposta correta: Era de Ouro.
Sob seu reinado, a Inglaterra se tornou a maior potência econômica, política e cultural da Europa, sendo por isso o período de seu reinado conhecido como a Era de Ouro Inglesa. Assumindo o trono após a morte de sua irmã Mary I, Elizabeth I deu início ao mais próspero governo da dinastia Tudor. Qual foi o maior conflito armado internacional ocorrido na América do Sul? Guerra das Malvinas, Guerra do Paraguai, Guerra do Chaco, Guerra da Cisplatina. Resposta correta: Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai foi um conflito armado que envolveu os países Paraguai, Uruguai, Brasil e Argentina em 6 anos de luta por motivos de disputas territoriais. A guerra, considerada a maior da América do Sul, teve início em março de 1864 e só acabou no final de 1870. Em que parte dos Estados Unidos teve início a Corrida do Ouro de 1848? Califórnia, Nova York, Flórida, Texas. Resposta correta: Califórnia. Na América do Norte, a maior corrida do ouro aconteceu na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela começou em 1848, quando um carpinteiro encontrou o metal em Sutter's Mill, perto do rio Sacramento. Por volta de 1849, havia 80.000 garimpeiros na região. Quem é considerado o pai da história? Plutarco, Políbio, Heródoto, Tucídides. Resposta correta: Heródoto. Heródoto é conhecido como o pai da história por ter escrito a primeira grande narrativa da história, que documentou os eventos e guerras entre a Grécia e a Pérsia do século V a.C. Ele estabeleceu um precedente em seu estilo de escrita, e seu trabalho ainda é uma fonte valiosa de informações daquele período. Joana d'Arc foi uma importante personagem da história francesa que lutou contra os ingleses em qual guerra? Guerra dos 100 Anos, Guerra das Rosas, Guerras Hussitas, Guerras Cantábricas. Resposta correta: Guerra dos 100 Anos. Joana d'Arc foi uma camponesa francesa que ficou gravada na história do seu país por liderar tropas contra os ingleses durante a Guerra dos 100 Anos. Após conquistar importantes vitórias para a França, foi capturada por aliados dos ingleses, levada a julgamento e condenada à morte na fogueira por bruxaria. Como ficou conhecida a série de protestos e revoluções contra regimes autoritários no Oriente Médio iniciada no final de 2010? Revolução das Tulipas, Primavera Árabe, Revolução dos Cravos, Primavera de Praga. Resposta correta: Primavera Árabe. A Primavera Árabe é um conjunto de revoltas, protestos e conflitos ocorridos no mundo árabe contra os governos. As manifestações estão relacionadas à busca de mudanças sociais, à falta de direitos e à crítica aos governos totalitários. A nomenclatura é uma metáfora relacionada ao desabrochar das flores e representa a tomada de consciência desses povos. A independência dos Estados Unidos, também chamada de Revolução Americana, foi declarada em que ano? 1711, 1726, 1776, 1871. Resposta correta: 1776.
A independência dos Estados Unidos foi declarada no dia 4 de julho de 1776 e colocou fim ao vínculo colonial que existia entre as 13 colônias, nome pelo qual a região era conhecida nesse período, e a Inglaterra. Com essa conquista, os Estados Unidos transformaram-se na primeira nação do continente americano a ter sua independência. Quem foi o primeiro europeu a cruzar o Cabo da Boa Esperança no sul da África? Fernão de Magalhães, Américo Vespúcio, James Cook, Bartolomeu Dias? Resposta correta: Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias foi um importante navegador português do século XV. Foi o primeiro navegador europeu a passar pelo Cabo da Boa Esperança, extremo sul da África, navegando a partir do Oceano Atlântico. Seu feito foi de extrema importância no contexto das grandes navegações e descobrimentos marítimos dos séculos XV e XVI. Pergunta bônus: onde surgiu a primeira etapa da Revolução Industrial? Inglaterra, França, Alemanha, Espanha? Se você souber a resposta, deixe-a nos comentários. Nosso quiz chegou ao fim. Se você gostou do vídeo, inscreva-se em nosso canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo novo quiz.